Olá! Estamos em contagem regressiva para a sua prova do INSS, de modo que, a partir de agora, vamos identificar os principais pontos de direito constitucional, aquilo que certamente será cobrado na sua prova. Os direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos políticos, assim como também alguns aspectos relacionados à administração pública. Meu objetivo, então, é mostrar aquilo que certamente será cobrado, o que com toda certeza a banca explora com frequência e em seguida vamos abordar algumas questões da banca CESP nesse sentido. Inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre os direitos e garantias fundamentais. Esses direitos, eles são absolutos, eles garantem, então, que qualquer pessoa, em qualquer local do país, terá acesso a tais direitos, ou seja, brasileiro, estrangeiro. O estrangeiro, ele não precisa ter residência fixa no Brasil, ele pode estar aqui a passeio. Homens, mulheres, não faz qualquer distinção. Esses direitos são imprescritíveis, esses direitos são irrenunciáveis, inalienáveis, porém relativos, possuem algumas características que vão diferenciá-los uns dos outros. Lembrando também da eficácia horizontal desses direitos, porque eles podem ser aplicados não só nas relações entre Estado e indivíduo, como também nas relações envolvendo dois ou mais indivíduos. Daí então que o primeiro ponto que merece destaque é o artigo 5º. O que você tem que lembrar acerca do artigo 5º? Ele trata dos direitos individuais e coletivos. 5 aspectos. Vida, que na Constituição de 88 recebe a acepção muito maior do que simplesmente respirar. Aqui é viver com dignidade. A pessoa humana, então, terá direitos dentro dessa Constituição, juntamente com o direito de liberdade, aspecto que foi bastante explorado pelo legislador constituinte, de modo que aqui nós vamos ter não apenas a liberdade de locomoção, mas também a liberdade de informação, expressão, liberdade de reunião, associação, liberdade de consciência e crença. Temos ainda o direito à igualdade, que deve ser entendido no seu aspecto isonômico. A isonomia permite que o legislador possa criar mecanismos de diferenciar pessoas visando uma igualdade maior. Ou seja, tratar os desiguais de modo desigual para se atingir a igualdade real. Temos também o direito à segurança, que não é necessariamente a segurança pública, é a segurança jurídica, é a necessidade de cumprimento à lei para garantia e efetivação de direitos. E, por fim, o direito de propriedade, protegido constitucionalmente, tanto no aspecto material como imaterial, propriedade física, não física, corpórea e não corpórea. Esses, então, são os 5 aspectos garantidos nos direitos individuais e coletivos, dentro da eficácia horizontal desses direitos. Observe que não existe hierarquia entre eles. Se por acaso houver um conflito entre quaisquer desses direitos, quem vai solucionar esse conflito, no caso concreto, é o Poder Judiciário. Agora, esses são os direitos, mas o artigo 5º nos traz, além dos direitos, as garantias, que são os remédios constitucionais que poderão ser utilizados caso qualquer desses 78 direitos previstos no artigo 5º sejam descumpridos ou qualquer outro direito previsto em outras normas, acordos e tratados internacionais. Porque o rol de direitos do artigo 5º, ele não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo, é um rol meramente exemplificativo. Permite-se, portanto, que outros direitos possam ser criados por meio de outros normativos. Daí que, se qualquer desses direitos for descumprido, temos aqui os remédios. Remédios são garantias constitucionais que deverão ser impetrados caso qualquer dos direitos venha a ser descumprido. Temos remédios administrativos e judiciais. Administrativos porque não é necessário ingressar com uma demanda judicial para ter acesso. É o direito de petição, que todos nós temos, de pedir ao poder público qualquer informação do nosso interesse. Direito de petição.
e também o direito de certidão, de pedir a certificação de um dado do seu interesse. Direito de petição, direito de certidão. Estão previstos ambos no artigo 5º, incisos 33 e 34. Agora, além dos remédios administrativos, temos aqui também os remédios judiciais. Nesse caso, faz-se necessário ingressar com a ação judicial, buscar o Poder Judiciário para ter garantido aquele direito que está sendo descumprido. Aqui temos 5 remédios judiciais. O primeiro deles, habeas corpus. Habeas corpus, que garante a liberdade de locomoção, direito de ir e vir. Habeas corpus, que é o remédio constitucional mais simplório existente no direito brasileiro, porque pode ser impetrado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Qualquer pessoa física ou jurídica impetra contra qualquer pessoa física ou jurídica. Entretanto, o beneficiário do habeas corpus, ou seja, o paciente do habeas corpus, precisa ser necessariamente pessoa física, porque ele tem que ser detentor de corpo. Garante-se, então, a liberdade de locomoção e esse remédio pode ser impetrado tanto na modalidade preventiva, quando o indivíduo se achar na iminência de perder a sua liberdade, assim como também na modalidade repressiva, onde o objetivo é obter um alvará de soltura, já que a liberdade já foi tomada. É uma ação tão simplória que não exige o acompanhamento por um advogado. É facultativo o acompanhamento por um advogado. Da mesma forma, as custas não serão cobradas, custas gratuitas. O outro remédio constitucional, um pouco parecido com o habeas corpus, que merece também atenção, é o habeas data, que também garante uma liberdade, mas aqui não é de locomoção. O habeas data garante uma liberdade de acesso à documentação, tanto que ele possui 2 objetivos bem esclarecidos na Constituição. Busca uma informação, obter uma informação, assim como também retificar dados, corrigir dados, quando não se prefira fazê-lo por um procedimento sigiloso. Retificar dados. A exigência do habeas data é de que a informação tem que estar em posse do poder público, obrigatoriamente, e ela tem que ser pessoal. Informação de natureza pessoal. Se a informação não for pessoal ou não estiver em posse do poder público, não dá para impetrar o habeas data. Lembrando ainda que, para se impetrar esse remédio constitucional, faz-se necessário uma recusa administrativa comprovada. Então, primeiro eu tenho que pedir administrativamente, por meio do meu direito de petição, e caso venha a ser negado, é que eu vou ingressar com esse remédio judicial, que também é gratuito, porém, aqui exige-se a presença de um advogado. Se por acaso a informação que eu quero obter não é pessoal e não está em posse do poder público, não cabe o habeas data. Porém, cabe outro remédio constitucional, que é conhecido como remédio residual, porque serve para o resto. É cabível em inúmeras situações de abuso de poder, quando se tem o chamado direito líquido e certo. É o mandado de segurança. Mandado de segurança é ação residual, porque será cabível nos casos em que não for possível impetrar nem um habeas corpus e nem um habeas data. Mas aqui exige-se o direito líquido e certo. É aquele direito que eu já tenho, não preciso provar posteriormente, tanto que esse remédio não admite instrução probatória, ele tem que ter prova pré-constituída. Direito líquido e certo diante de um abuso de autoridade. E diferente do habeas data, ele não exige que seja impetrado necessariamente contra o poder público. Pode ser o poder público ou uma pessoa jurídica que esteja atuando em nome do poder público, do mesmo modo. Mandado de segurança, que pode ser impetrado tanto na modalidade individual como coletiva. Individual, quando se refere ao direito de uma individualidade de pessoas. Coletiva, quando se refere a um direito de grupos previstos no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Que grupos são esses? Partido político, mas não é qualquer partido, é um partido que tem a representação no Congresso Nacional. Tem que ter pelo menos um deputado ou um senador. Deputado federal. Sindicatos, entidades de classe
e as associações, que estejam em pleno funcionamento há pelo menos um ano. Esses, então, são os legitimados para impetrar o mandado de segurança coletivo, que serve para garantir um direito líquido e certo diante de um abuso de poder. Outro remédio aqui também importante, também é um mandado, mas tem outro objetivo, é o mandado de injunção. Mandado de injunção será impetrado diante da omissão legislativa, diante da ausência de uma norma regulamentadora de um direito fundamental. Ausência de norma regulamentadora. Sabe quando a Constituição nos oferece o direito, mas não nos diz como usufruir desse direito? Ela é incompleta? Ela é de eficácia limitada? Então, nesse caso, é necessário que seja publicada uma lei. O legislador ordinário, infraconstitucional, ele tem que publicar uma lei para permitir que essa Constituição seja colocada em prática. Porém, diante da sua omissão, o remédio cabível é o mandado de injunção, onde se pede ao judiciário que peça ao legislativo que elabore a lei. Mandado de injunção que também pode ser impetrado na modalidade coletiva, individual e coletiva. E os legitimados são os mesmos do mandado de segurança. Os mesmos. Qual é o problema desse mandado de injunção? O problema é que muitas vezes se ganha perante o judiciário, mas não se ganha perante o legislativo, porque um poder não manda no outro, princípio da separação dos poderes. Daí então é que vem o STF determinar que a decisão do judiciário em relação ao mandado de injunção, ela exerce uma função concretista. Ou seja, é possível sim que por meio de um mandado de injunção o Poder Judiciário possa se posicionar sobre um assunto que é omisso pelo legislador, tratado de forma omissa pelo legislador. Não estou dizendo que o Judiciário está legislando, estou apenas dizendo que ele pode sim se manifestar para evitar um dano maior àquela pessoa que está se prejudicando em razão da omissão legislativa. E, por fim, nosso último remédio constitucional é a ação popular. Ação popular cujo objetivo é anular um ato lesivo, aquilo que é coletivo, aquilo que é público. Visa, então, anular um ato lesivo, prejudicial, a quem? Ao patrimônio público, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Eu estou dando muita ênfase a essa ação popular, porque atualmente ela tem sido impetrada com muita frequência em razão principalmente da moralidade administrativa. Então, esses são os nossos 5 remédios constitucionais. Detalhe aqui importante, gratuitos apenas os habeas corpus e habeas data, são os únicos gratuitos. Sem advogado, apenas o habeas corpus, os demais exigem a presença de um advogado. A ação popular, se restar comprovado que o autor que perdeu, ele agiu de boa fé, ele também fica isento, não só de custas, mas também de ônus da sucumbência, o dever de pagar a sucumbência do vencedor. Isento de custas e sucumbência. Mas aí ele tem que provar que agiu de boa fé, tem que restar comprovado a boa fé. E, no mais, qualquer pessoa pode impetrar qualquer dessas ações, salvo a ação popular, que exige que o impetrante seja necessariamente um cidadão. Então, o estrangeiro, por exemplo, não vai poder impetrar a ação popular, embora ele possa impetrar um habeas corpus, um habeas data, um mandado de segurança e até um mandado de injunção. Daí, então, que se qualquer dos direitos individuais e coletivos for descumprido, temos aqui no quadro os remédios constitucionais, administrativos e judiciais que poderão ser impetrados para garantir que o direito será preservado. Esse é um ponto bem importante. No mais, merece destaque também alguns detalhes acerca da nacionalidade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre nacionalidade. Nacionalidade é direito fundamental? Sem dúvida. A partir do momento que o indivíduo adquire a nacionalidade, ele passa a ser detentor de direitos naquele estado onde ele atua. Não só direitos, como também deveres. Ele pertence a um estado, a um país e passa a ser detentor de direitos e deveres. Resta saber
quem é que é brasileiro nato e quem é que é brasileiro naturalizado e quais são as condições para a aquisição dessa nacionalidade. A princípio, lembrando que existem critérios de aquisição de nacionalidade, esses critérios são universais. É o critério de solo e o critério de sangue. O Brasil hoje adota o critério misto. Nós adotamos solo e, excepcionalmente, sangue. Portanto, temos aqui o brasileiro nato, que é aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma originária, como sua primeira pátria, e temos o brasileiro naturalizado, que é aquele que vai adquiri-la como sua segunda pátria, de forma secundária. Quem é o brasileiro nato? São 3 situações. Primeiramente, é aquele que nasce em solo brasileiro, nasce no Brasil. Mesmo que filho de pais estrangeiros, desde que os pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país de origem, porque aí a extensão do solo nacional, aquela criança não teria como ser brasileira. A mesma coisa acontece o oposto, aqui no inciso 2. É aquele que nasce no exterior, mas aqui os pais, pai ou mãe são brasileiros e estão a serviço do Brasil. É o oposto. Primeiro caso, nasceu no Brasil, mesmo filho de pais estrangeiros, sendo que aqui os pais estrangeiros não há serviço do seu país. Já o que nasce no exterior tem que ter pais brasileiros, nesse caso, a serviço. O que é estar a serviço? É estar atuando em nome da República Federativa do Brasil. É o diplomata, é o cônsul, é aquele que atua em nome do Brasil. E o terceiro caso, para se adquirir a nacionalidade nata, é aquele que nasce no exterior, filho de brasileiros não a serviço. Pais brasileiros, é a situação mais complicada, não a serviço. Nesse caso, não dá para adquirir a nacionalidade imediata nata. Faz-se necessário o quê? São 2 opções. Ele tem que buscar o registro na Embaixada Consular Brasileira naquele país, ou então aguardar a maioridade para que a criança possa vir ao Brasil e confirmar a nacionalidade brasileira. Então, são 2 opções aqui. Para aquele que é filho de pais brasileiros, nasce no exterior e os pais não estão a serviço do Brasil. Nesse caso aqui, faz o registro na repartição consular brasileira competente naquele país, registro no consulado, ou então aguarda a maioridade e vem ao Brasil. Maioridade no Brasil, faz a opção no Brasil. Portanto, 3 situações. Aqui dá para constatar que os critérios utilizados foram solo e sangue. O primeiro caso é solo, nasceu no Brasil. No segundo caso, nasce no exterior, mas o pai está a serviço do Brasil, então é a extensão do solo brasileiro. E no terceiro caso, nasce no exterior, os pais não estão a serviço. Aqui o critério é sangue. Por isso que o Brasil hoje adota o critério misto para aquisição de nacionalidade. E o naturalizado? O naturalizado é aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma secundária, como sua segunda pátria. Tanto temos a naturalização ordinária, que facilita aquelas pessoas que são provenientes de um país de língua portuguesa, não precisa ser necessariamente Portugal, e temos a naturalização extraordinária, que vai ser direcionada para aqueles que são de países de outros idiomas. A legislação brasileira, então, facilita a vida daquele que é de língua portuguesa, exigindo-se apenas 1 ano de residência fixa no Brasil, mais idoneidade moral. Já para aquele que é proveniente de outra língua, 15 anos de residência, mas não ter condenação criminal. Um pouco mais rigoroso. Lembrando que em ambos os casos, naturalização ordinária ou extraordinária, ela não é automática. Tem que ter interesse do estrangeiro em se tornar brasileiro. E depois que ele se torna brasileiro, a própria Constituição proíbe qualquer diferenciação entre brasileiro e nato e naturalizado. Ela diz que as diferenças não poderão ser estipuladas por lei. Nenhuma lei pode estipular diferença entre nato e naturalizado, salvo aquelas que a própria Constituição está impondo. E a Constituição trata de 2 diferenças. Uma no próprio artigo 12, parágrafo 3º, e outra no artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos, a extradição. Vamos lá para as 2 diferenças.
possibilidades de diferenciação, diferenças entre o nato e o naturalizado. Nenhuma lei pode estipular nenhuma diferença, salvo a própria Constituição Federal. A primeira diferença, regra de extradição. Extradição é a devolução daquele que cometeu um crime para que ele seja punido lá no local onde o crime foi cometido. É uma devolução. O brasileiro nato jamais será extraditado, segundo o artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Agora, o naturalizado pode sim ser extraditado. Somente em duas situações. Quando é que o naturalizado pode ser extraditado? Primeira delas, cometimento de crime comum antes da naturalização, porque ele ainda não era brasileiro. Crime comum antes da naturalização. E o segundo caso, envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. Pouco importa se ele já se naturalizou há 5, 10, 15 anos. O cometimento desse crime é considerado grave, extradita a qualquer tempo. Envolvimento com tráfico ilícito, que não é de pessoas, animais, objetos, é tráfico de ilícito de drogas, entorpecentes e afins. Essa, então, é a primeira diferença entre nato e naturalizado. Segunda diferença são os cargos privativos do nato. Aqueles cargos que só poderão ser ocupados por brasileiros natos. Quais são eles? Aqui tem a dica do mp3.com. É um método que facilita bastante para que você grave os 7 cargos privativos. Aqui é só lembrar que vai ser privativo aqueles cargos de gestão do país, pessoas que vão ficar no comando, tem que ser nato. Tanto que, quem é que está no comando do país? O presidente da República e aqueles que poderão substituí-lo na sua linha sucessória. O 3P, portanto, são 3 presidentes. Presidente da República, consequentemente o vice, presidente da República e vice. Os outros P's são os presidentes das casas legislativas, que virão a substituir o presidente em casos de afastamento, impedimento ou suspeição. É o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Observem que para ser deputado ou senador não precisa ser nato, mas ele já entra ciente de que, se ele não for nato, ele jamais será presidente da Casa Legislativa. Esses 3 são natos. O M grande é o ministro do tribunal mais importante do país, são os ministros do STF. O C, carreiras diplomáticas, são aqueles que representam o Brasil no exterior. Carreiras diplomáticas. Cônsul, diplomata. O O são os oficiais das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, não é qualquer agente da segurança pública. E o M pequeno são os ministros de Estado, sendo que aqui é um ministro especificamente. É o ministro de Estado da Defesa, aquele que vai orientar o presidente no momento de tomar uma decisão sobre a necessidade de proteção do país em caso de defesa, invasão estrangeira, etc. Então, pontos aqui bem importantes. E o último detalhe, da mesma forma que se adquire a nacionalidade brasileira, ela também pode ser perdida. Tanto o naturalizado pode perdê-la quando pratica um ato nocivo ao país, como o nato também pode vir a perdê-la quando adquire outra. Brasileiro nato que adquire outra nacionalidade perde sim a brasileira, salvo em 2 hipóteses. Primeira, se houver acordo entre os países, porque aí ele vai ter a dupla nacionalidade, ele vai ser um polipátrida, ou então se ele provar que só adquiriu a outra nacionalidade em razão de que foram impostas condições para que ele se mantenha naquele país, para que ele possa exercer direitos políticos e civis. No mais, ele vai sim perder a brasileira. Então, esses são os pontos mais importantes de nacionalidade. E para fechar aqui, o nosso resumo final, temos os direitos políticos, que também serão cobrados na sua prova em relação aos direitos e garantias fundamentais. Direitos políticos é o direito de participação da vida política do país. Artigos 14 a 17. Aqui nós temos que saber quais são as formas de participação popular. Quais são as espécies de participação popular? O povo participa de forma direta e indireta. Indireta é a forma de participação popular mais conhecida, porque ela se dá por meio do voto. O
O voto direto, secreto, universal e periódico. Todos têm a obrigação de votar? Cuidado que existem aqueles que têm a facultatividade do voto, que são os analfabetos, os maiores de 70 anos e os menores de 18, maiores que 16. No mais, tem que votar. E a participação direta se dá por meio de 3 institutos. Plebiscito e referendo, que são formas de consulta popular. Plebiscito é uma consulta prévia à elaboração da lei e referendo é uma consulta posterior, quando a lei já existe. E ainda temos a iniciativa popular, que é o povo podendo propor um projeto de lei que ainda vai chegar ao legislativo para sua aprovação e votação. Então, assim se participa ativamente da vida política do país, com alguns detalhes importantes. Para ser votado, existem as condições de elegibilidade. Dá uma olhada no artigo 14, parágrafo 3º, quais são as condições de elegibilidade. Tem que ter domicílio eleitoral onde pretende concorrer à vaga, tem que estar afiliado a partido político, tem que estar com direitos políticos totalmente regulares e tem que ter uma certa idade. Essa idade sempre cai em prova. Idade para se candidatar, para concorrer a um cargo eletivo. Temos que gravar essas idades. 18 anos para o cargo de vereador. 21 anos para um grupo bem extenso. Prefeito, deputados, aqui é estadual e federal, e juiz de paz, que é aquele que celebra casamento com efeito civil. 30 anos para governador e vice. E 35 anos para presidente da República, vice e senador. Muito importante, então, saber qual a idade necessária para poder concorrer a um cargo eletivo. Outro detalhe, a Constituição admite uma única reeleição para o mesmo período subsequente, no caso de cargos do Poder Executivo. Admite também a possibilidade de que o detentor de cargo do Executivo, presidente, governador ou prefeito, possa concorrer a outro cargo, mas nesse caso ele precisa se afastar. Ele precisa, então, renunciar ao mandato no prazo de pelo menos 6 meses antes do pleito. E assim ele poderá concorrer a um novo cargo eletivo. E, desse modo, podemos falar só mais um pouco aqui sobre a administração pública. Fechamos aí os direitos individuais, os direitos fundamentais, individuais, nacionalidade, políticos. E o que seria a administração pública? O que é que pode cair na sua prova sobre a administração pública? Artigos 37 a 41, e eu dou mais ênfase ao 37 e ao 40. 37, porque ele trata da estrutura da administração pública, composta pela administração direta e indireta. A direta formada pelos entes federativos e a indireta pelas entidades criadas por lei. Então, direta aqui é União, Estados, municípios e Distrito Federal. E a indireta são as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. O que é que tem que lembrar em prova? Que todas essas estruturas da indireta são criadas por lei, sendo que a autarquia é criada por lei específica. As demais são meramente autorizadas por lei. Autorizadas por lei. Mas, no caso, todas elas precisam de lei para surgir. As regras do artigo 37 se aplicam a todas elas, inclusive o fato de que a única forma de ingresso efetivo no serviço público, seja da administração direta ou indireta, é por meio de aprovação em concurso público. Concurso público de provas ou de provas e títulos. Concurso que terá validade de até 2 anos, prorrogável por igual período. Concurso, então, que pode ser de provas ou de provas e títulos. Depois desse período, ele vai passar pelo estágio probatório e após a sua conclusão, o servidor adquire a estabilidade. Faz dessa forma que o cargo só poderá ser perdido para o estável nas hipóteses previstas no artigo 41. Sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo onde lhe seja garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa e inabilitação na avaliação periódica de desempenho na forma da lei. São as 3 hipóteses de perda do cargo do servidor estável contidas no artigo 41. Tem uma 4ª hipótese, mas que não está nesse artigo, está na lei orçamentária, excesso de despesa com pessoal. Portanto,
adquiriu a estabilidade, só perde o cargo nessas situações. Agora, essa garantia é para o servidor que adquire estabilidade. É aquele, então, que é regido por um estatuto. Porque aqui na administração pública é possível a adoção de 2 regimes de contratação, tanto o estatutário como o seletista. Porque empregado público de sociedade de economia mista e empresas públicas são regidos pela CLT. Consequentemente, também não vão adquirir a estabilidade. Porém, as demais regras do artigo 37 se aplicam a todos eles, inclusive os 5 princípios administrativos constitucionais. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além da proibição de acumulação de carga, emprego ou função, salvo nas hipóteses que a própria Constituição autoriza. 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde, ou 2 de professor, ou 1 de professor com outro técnico ou científico. Jamais 3 cargos ou 3 empregos. 2 de professor ou 2 da saúde, ou 1 de professor com outro técnico ou científico. Então, essas regras valem para todas as estruturas da administração pública direta e indireta. Já as regras de aposentadoria, presentes no artigo 40, só valem para servidor estatutário. Esquece aqui o seletista. O seletista é regido pelo RGPS. Aí você aplica as regras estudadas nas leis 8.212 e 8.213, que são regras de natureza previdenciária. Então, esses são os pontos mais importantes. Vamos agora passar para as questões, porque vamos conseguir identificar nessas questões aquilo que pode ser cobrado na sua prova. Me acompanhe, então, na primeira questão. A retirada de um dos sócios de determinada empresa, quando motivada pela vontade dos demais, ela deve ser precedida de ampla defesa, pois os direitos fundamentais não são aplicáveis apenas no âmbito das relações entre indivíduo e Estado, mas também nas relações privadas. Essa qualidade é denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Falamos sobre isso no começo da aula. Os direitos e garantias fundamentais, eles foram criados para garantir proteção nas relações não só entre indivíduos e Estado, mas também nas relações entre 2 ou mais indivíduos. Essa é a eficácia horizontal desses direitos. Direitos que são relativos, imprescritíveis, inalienáveis, direitos que são universais. Portanto, primeira questão, correto. Próxima questão. Os direitos e garantias expressos na Constituição de 88 excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, uma vez que a enumeração constante no artigo 5º é taxativa. Aqui eu peço que você tenha muita atenção aos 4 parágrafos do artigo 5º. Normalmente eles caem em prova. Os 4 parágrafos do artigo 5º. Encerrou os incisos do artigo 5º, temos 4 parágrafos. O que é que o primeiro parágrafo diz? Que o rol de direitos previstos ali é apenas um rol exemplificativo e de aplicabilidade imediata. Na verdade, ele começa indicando que ali são direitos de aplicabilidade imediata, porque não dependem de outras normas para serem cumpridos. O parágrafo 2º é que diz que o rol de direitos é um rol exemplificativo, porque não exclui outros direitos constantes em outras normas, inclusive acordos ou tratados internacionais, o que torna a nossa segunda questão incorreta. Então, direitos que não excluem outros, presentes principalmente em acordos e tratados internacionais. O parágrafo 3º determina que quando se tratar de um tratado de direitos humanos que for aprovado com quórum de emenda constitucional, ele ganha um novo status, o status constitucional. Então, o parágrafo 3º confere um novo status ao Tratado Internacional de Direitos Humanos. Status constitucional a quem? Ao Tratado Internacional de Direitos Humanos. Não é qualquer tratado. Ele tem que ser de direitos humanos e ele tem que ter sido aprovado com o mesmo quórum da emenda constitucional. Aprovação com o idêntico quórum da emenda constitucional. É um quórum dificultoso, afinal a emenda é a única forma de se alterar a Constituição de 88. Que quórum é esse?
É necessário que ela seja aprovada no Congresso Nacional, em suas duas casas, por 3/5 dos votos em cada uma das casas e em 2 turnos, 2 vezes. E assim, o Tratado de Direitos Humanos ganha um novo status. Significa dizer que para todo tratado internacional é exigido esse quórum? Não. Somente quando for de direitos humanos para ganhar o status constitucional. Senão o tratado vai ter status de norma infraconstitucional ou até supralegal. E por fim, o 4º parágrafo diz que o Brasil se submeterá às decisões do TPI, Tribunal Penal Internacional, a cuja adesão ele fizer parte voluntariamente. Então, eu peço muita atenção a esses 4 parágrafos. Normalmente, eles são cobrados em prova. Questão de número 2 fica incorreta. Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros de caráter constitucional decorrentes de regimes e princípios por ela adotados? Não, porque o rol do artigo 5º não é taxativo. Ele não exclui outros direitos. Incorreta. Próxima questão. Considere que determinada associação seja ré em ação judicial que pleiteie a suspensão de suas atividades. Nessa situação hipotética, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, será necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial para que a referida associação tenha suas atividades suspensas. Aqui, nós temos alguns incisos no artigo 5º, incisos 16 a 21, que garantem a liberdade de reunião, associação, sindicalização, cooperativa. A princípio, então, o Estado não vai interferir em nenhuma delas, salvo se houver irregularidade, onde a interferência se dará por ordem judicial, tanto para suspender como para dissolvê-las. Se for para suspensão, uma ordem qualquer. Se for para dissolução, somente ordem com trânsito em julgado. Daí, então, que a questão fica incorreta, quando ela diz que para suspender há necessidade de decisão com trânsito em julgado, e não há. A exigência de trânsito em julgado é apenas para dissolução, em conformidade com o artigo 5º, mais especificamente, inciso 19. Portanto, incorreto. Questão 4. Considera o entendimento atual do STF de que a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é ilícita, mesmo quando destinada a fazer prova em favor de quem a efetuou, pois viola o princípio da intimidade. Aqui são 2 incisos do artigo 5º também muito importantes na sua prova. Inciso 11 e 12. O 11 trata da inviolabilidade da casa, como asilo inviolável do indivíduo, sendo que sem sua autorização, sem autorização do morador, só pode ser violada nos casos previstos na própria Constituição. E o 12 trata da inviolabilidade das comunicações telefônicas, telegráficas, dados, onde, em regra, só é possível violá-la por ordem judicial. Entretanto, se a interceptação telefônica for feita por um dos interlocutores, não se faz necessário ordem judicial. Esse é o entendimento do STF, tornando, portanto, a questão de número 4 incorreta. Questão 5, remédio constitucional, falamos muito sobre isso. O mandado de segurança pode ser impetrado contra a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício do poder público. Exatamente, ele não exige que seja necessariamente contra o poder público. Pode ser uma pessoa jurídica atuando em nome do poder público. Como é o caso dos agentes de pessoas jurídicas privadas que executam a qualquer título serviços públicos. Perfeito. Se fosse um habeas data, já não poderia, porque o habeas data só pode ser impetrado contra o poder público. Mandado de segurança permite. Questão 6, também sobre remédio. Considere que um argentino tenha sido preso em flagrante em território brasileiro e, com base no direito brasileiro, tenha impetrado um habeas corpus. É possível, sim. O único remédio que o estrangeiro não pode impetrar é a ação popular. Sendo que ele dirigiu esse habeas corpus em língua espanhola. Aí já está incorreto. Pode impetrar qualquer remédio, porém sempre em língua pátria, em língua portuguesa. Nessa situação, a despeito de o pedido de habeas corpus destinar-se à salvaguarda de um direito fundamental, o right, que é o remédio, não deverá ser conhecido, pois é imprescindível o uso da língua portuguesa. Correto. Item correto. 7ª, um pouquinho sobre nacionalidade. Estrangeiro residente no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal não pode impetrar ação popular. Não pode porque ele não é cidadão. Mas pode se valer do direito e garantia individual de petição? Sim.
sem necessidade de advogado, porque não se exige advogado nem para habeas corpus e nem para habeas... Não se exige advogado para habeas corpus. Porém, as ações são gratuitas, tanto o corpus como o data. Aqui está correto porque não precisa de advogado para habeas corpus. Habeas data precisa, tá bem? Agora as duas são gratuitas. Desse modo, o direito de petição também não vai exigir advogado. Quando é que não precisa de advogado? Habeas corpus e direito de petição. E direito de certidão. Item correto. Oitava, considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos e seja filha de pai americano e mãe brasileira, que trabalhava à época na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Nesse caso, a criança será considerada nata se for registrada na repartição brasileira competente nos Estados Unidos? Errado. A necessidade de registro na repartição é quando ela é filha de brasileiros que nascem no exterior, cujos pais não estão a serviço. No caso aqui, se o pai está a serviço, é automático. Ela é brasileira, nata, em conformidade com o artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Nona, a Constituição assegura a igualdade de direitos entre brasileiros natos e naturalizados. Perfeito. Só pode, então, diferenciá-los no que se refere a cargos privativos e extradição. Mas ela estabelece limitações a essa isonomia, entre as quais a impossibilidade de ocupação do cargo de ministro do TSE proveniente de vaga de ministro do STF. Tá correto, porque se para ser ministro do STF eu tenho que ser brasileiro nato e a vaga de presidente do TSE é de um ministro do STF, conclui-se que tem que ser brasileiro nato também. Então tá correta. Questão 9, correta. E a 10, sobre a administração pública, as funções de confiança a serem preenchidas por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, e os cargos em comissão, exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. De fato, o comissionado de confiança só pode exercer a atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Só que a questão está errada, porque ela está trocando quem é que pode ocupar confiança e comissão. Comissão é que pode ser ocupado por qualquer pessoa, de fora ou de carreira. Confiança não, é exclusiva de servidor efetivo. Então, por esse motivo, o item fica incorreto. E com isso, encerramos aqui o nosso momento de revisão final de direito constitucional para o INSS. Espero que as informações tenham sido bastante valiosas. Garanto que a sua aprovação estará garantida se você continuar aqui nos acompanhando e analisando, anotando tudo isso que foi passado durante a aula. Muito obrigada e uma excelente prova a todos.